Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É bom estarmos aqui nesse momento para juntos meditarmos e buscarmos o nosso Deus em oração, que seja um tempo abençoado para que a gente possa, dessa maneira, colocar a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Pai bendito, graças te damos, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque Tu és um Deus presente. Te agradecemos porque quando olhamos para a cruz de Cristo, é isso que nós vemos, Deus. Nós vemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Tua justiça. E neste momento que estamos aqui para buscar a Tua face, que possamos, ó Deus, te encontrar, que possamos te invocar, na certeza de que o Senhor está aqui ouvindo as nossas orações, e assim que possamos viver a nossa vida debaixo, Deus, do Teu reino, do Teu domínio, da Tua vontade. Fica sobre nós, toma nosso coração, nos ajuda, ó Pai, cheio de misericórdia, em nossas lutas, em nossos desafios, para que a cada dia a gente aprenda a confiar em Ti. Fica sobre nós. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Amém. Nós estamos aqui, então, irmãos e irmãs, para a nossa conexão de oração. Nós estamos refletindo, tendo como tema das nossas séries de reflexões a cultura do reino, baseada no Sermão do Monte. Então, nós estamos hoje aqui para a nossa conexão de oração. Hoje, dia 23 de março, nós estamos vivendo aí a estação da Quaresma, e a palavra que nos convida a esse tempo de adoração e de oração diz assim: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. A palavra de Deus também nos diz: ouve minha oração, Senhor, escuta meus clamores por socorro, pois sou como estrangeiro diante de ti, um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. E a palavra de Deus também diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. Essa é a certeza, a confiança que nós temos no Senhor, o nosso Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a certeza daquilo que nós também esperamos. Neste momento, vamos louvar o Senhor com essa canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, coloque a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus. Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez
A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Amém. Glória a Deus por suas maravilhas, pela criação, pela sua obra salvadora em Cristo Jesus. Que a cada dia a nossa vida também possa glorificar o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos então continuar, né, a nossa reflexão nesse tema, a cultura do reino. Nós estamos, né, refletindo a partir do discurso de Jesus, né, o famoso, conhecido em todo mundo, o Sermão do Monte. E aí está uma agendinha, né, daquilo que nós veremos a cada semana. Semana passada a gente viu que Jesus sobe ao monte, a gente fez uma introdução, e hoje o tema é: o reino pertence a eles. E sobre isso, né, quando a gente pensa sobre esse tema, a gente vai trabalhar a primeira bem-aventurança, né, a primeira boa nova que nós temos aí no Sermão do Monte. Então, o texto diz assim, em Mateus 5, versículo 3: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Na versão da Bíblia Viva diz assim: Felizes os humildes, porque o reino do céu é dado a elas. E a nova tradução, na linguagem de hoje, diz: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é. Quando a gente pensa sobre as bem-aventuranças, que algumas Bíblias traduzem como, né, feliz, feliz é aquele, né, que é pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. A gente então, a gente pensa sobre isso lá no dicionário, por exemplo, felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. E também diz boa fortuna e sorte. Quando a gente pensa sobre felicidade, o que vem à nossa mente, ao nosso coração? E o que é a felicidade, a bem-aventurança, né? Ser abençoado segundo a palavra de Deus. Ainda no dicionário, quando a gente especificamente vai falar sobre bem-aventurança, diz que é uma suprema felicidade que só é alcançável pelos santos e justos no céu, junto a Deus. Glória. Também diz cada uma das perfeições evangélicas, 8, segundo o evangelista Mateus, exaltadas por Cristo no Sermão da Montanha, com suas recompensas
específicas. Estado de profundo bem-estar, felicidade completa, beatitude. Se na primeira, felicidade significa, satisfação, contentamento, aqui especificamente sobre bem-aventuranças, a ideia de algo pós-vida, que só é, como a gente mesmo leu, alcançado, quando a gente estiver junto a Deus. Mas o que significa, de fato, felicidade, segundo Jesus? O que esse discurso, o que o Sermão do Monte traz para mim e para você hoje sobre o que, de fato, é ser bem-aventurado, ser abençoado, ser feliz? E quando a gente pensa sobre isso, eu coloquei para você um resumo, mais ou menos, do que seria a felicidade, segundo Jesus. E na citação diz assim: a felicidade, segundo Jesus, consiste não em ter alguma coisa, nem também de estar sempre desfrutando de condições favoráveis. A felicidade, segundo Jesus, é segui-lo no caminho da cruz. Ao contrário do que imaginamos, felicidade completa na Bíblia consiste em receber uma nova qualidade que faz com que não ser nada, chorar, não revidar, ter fome e sede, perdoar, ser justo e sofrer são bênçãos quando vividas dentro do reino de Deus. Nada tem senão Ele. Sim, e com Ele nada tem no mundo em absoluto, mas tem tudo, tudo em Deus. Essa última citação aqui, entre aspas, é de Dietrich Bonhoeffer. Eu queria levar você a pensar: nada tem senão Ele. Felicidade, segundo a Escritura, segundo Jesus, a bem-aventurança que nós vemos aí é ter Jesus e nada além dele. Nada temos senão a Jesus Cristo. Há uma famosa frase: nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me agarro. Então, quando nós pensamos na felicidade segundo Deus, segundo o Evangelho, segundo Jesus, vai muito na contramão daquilo que nós vemos como felicidade segundo a cultura. Ser feliz é você alcançar alguma coisa, ser feliz é você ser alguém na vida, ser feliz é você ter isso ou aquilo, chegar em algum lugar. Mas felicidade no Evangelho é ter Jesus, é pertencer a Ele, ser lembrado, como diz na primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, tanto na vida como na morte, pertencemos a Jesus Cristo. Esta é a nossa certeza, esse é o nosso consolo. E se temos a Jesus, não importam as circunstâncias, porque o que importa é que nós estamos com Ele. E pouco então importará as circunstâncias se nós temos a Jesus no nosso coração. Eu quero ainda compartilhar com vocês uma citação de Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado, onde ele diz assim: os discípulos carecem de tudo. Eles são pobres. Não têm absolutamente nada, nenhuma segurança, nenhuma propriedade para chamar de sua, nenhum pedaço de terra para reclamar como pátria, nenhuma comunidade terrena com a qual partilhar a comunhão. Também nenhuma força espiritual, nenhuma experiência, nenhum conhecimento que pudesse invocar para consolá-los. Por causa dele, haviam perdido tudo. Quando o seguiram, perderam a si próprios e, com isso, tudo que ainda pudessem torná-los ricos. Agora, estão tão pobres e sem experiência, tão ignorantes, que já não podem esperar por nada, senão por aquele que o chamou. Jesus se dirige, mas apenas aos discípulos, dizendo: bem-aventurados vós, porque vosso é o reino de Deus. Para eles, que vivem em renúncia e privação por causa de Jesus, o reino do céu se abrirá. Em meio à pobreza, são os herdeiros do reino dos céus. Seu tesouro está muito bem escondido, está na cruz. O reino dos céus lhes é prometido na glória visível
e já lhes é dado na pobreza total da cruz. É interessante como que Cristo ele coloca a ideia de felicidade de pernas para o ar. Como que Jesus inverte a nossa maneira, às vezes, popular e comum de enxergar a felicidade. E aqui, Dietrich Bonhoeffer, ele vai no mesmo caminho, lembrando até mesmo quando Paulo diz que, por causa de Cristo, tudo, as conquistas sociais, morais, religiosas, tudo o que ele tinha, ele considerava como esterco, ele considerava como nada, porque a sua glória era de fato conhecer a Cristo, né? Viver é Cristo, como o apóstolo Paulo diz, e morrer é lucro. Então, quando a gente pensa sobre a felicidade segundo Jesus, ela vai na contramão de tudo aquilo que muitas vezes nós imaginamos. E quando nós olhamos então para essa primeira bem-aventuranças, que podemos dizer assim que é o primeiro degrau sobre qual todas as outras também são iniciadas, a gente então percebe o que Jesus quer dizer sobre felicidade. E a primeira coisa que eu queria refletir com vocês é que a felicidade aí apresentada por Jesus é uma felicidade permanente. Diz algumas versões, bem-aventurados. Eu gosto de uma tradução do pastor, do teólogo, pastor também, anglicano, N.T. Wright, quando ele diz boas novas maravilhosas. Alguns também traduzem esse bem-aventurados como abençoados ou ainda felizes. E quando nós pensamos nas várias vezes que Jesus diz bem-aventurados, boas novas maravilhosas, felizes, abençoados, a gente percebe que a gente foi criado para a felicidade. Isso não é o contrário do que diz a fé cristã. Nós fomos criados para a felicidade, mas não existe felicidade plena a parte de Deus. Deus é o combustível que realmente faz com que a gente possa ser feliz plenamente. E quando Jesus, aqui no seu primeiro discurso de Mateus, nos lembra isso, Jesus está nos lembrando que nós fomos criados para ser felizes. Essa visão, né, que muitas vezes a gente tem, né, que a fé cristã prega um Deus estraga prazeres ou algo nesse sentido, não é real. Na verdade, o que nós queremos, aquilo que está dentro de nós, que nós ansiamos, que na verdade é por felicidade plena, só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa no Sermão do Monte, a gente não pode achar que se trata simplesmente de uma ética ou que se trata sobre alguma coisa que nós devemos fazer, mas não. Nós precisamos lembrar do contexto daquilo que Jesus está fazendo. E o contexto, a grande história que está acontecendo ali é a nova aliança. E o que é a nova aliança, se não a ideia de sermos felizes para sempre? O que é a nova aliança, se não a bênção de Deus para destruir a maldição que o pecado nos sujeitou? A bem-aventurança, a felicidade, as boas novas maravilhosas que Jesus fala aí, é exatamente isso que nós vemos. Se o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, termina falando sobre maldição, o Novo Testamento, como Spurgeon diz, começa falando sobre a bênção de Deus que vem exatamente para destruir, para exterminar o poder da maldição sobre o nosso mundo. Então não tem como a gente pensar em felicidade permanente a parte da aliança que Deus fez através de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar disso. A aliança é um tema importantíssimo na Bíblia. Ela é um fio condutor da revelação de Deus. E lá no Antigo Testamento era prometido uma nova aliança que seria feita através de Cristo Jesus. Uma outra coisa também para a gente pensar sobre essa felicidade permanente, né, que o termo aí usado é Macarios, e geralmente é traduzido por feliz, mas como o pastor John Stott diz, Jesus não está declarando como se sentirão felizes. Não é tanto uma ideia de sentimento, mas sim o que Deus pensa delas e os que são por causa disso. São bem-aventuradas, boas novas. Não é interessante a gente pensar que aqui no Sermão do Monte, um sermão prático de Jesus, a gente na verdade está vendo aquilo que Deus declara sobre essas pessoas. Não é tanto aquilo que nós devemos fazer,
mas é aquilo que nós somos, e porque nós somos assim, Deus, a semelhança da bênção, né, araônica, que nós temos lá em Números, Deus olha para esses que choram, para esses que reconhecem a sua falência espiritual, para esses que têm fome e sede de justiça, para esses que são mansos, são pacificadores, para esses que têm um coração puro, Deus declara boas novas de grande alegria. Então, Macários, esse termo aí, né, significa exatamente isso, mais do que se sentir feliz ou ter alguma coisa. É uma realidade que nós experimentamos do próprio Deus, a sua bênção em um mundo ainda quebrado pelo pecado. E quando a gente pensa nessa relação bênção e maldição, novamente, a gente é levado lá para Êxodo, aonde, né, nós vemos, então, através ali do monte, Deus derramando bênçãos e maldição. Lá em Deuteronômio 28, a gente vê isso, dois montes, aonde bênçãos e maldições seriam lançadas. E veja como isso é belo. A semelhança de Moisés, Jesus também, ele sai do Rio Jordão, ele escolhe os seus discípulos e agora ele está aqui trazendo bênção de Deus sobre toda a criação. Se o pecado trouxe maldição, aqui nós temos as boas novas, a bênção de Deus que realmente coloca o fim à maldição. Então, o que é felicidade? O que é ser bem-aventurado? O que é ser abençoado? O que são essas boas novas maravilhosas? É, de fato, Cristo em nós. A felicidade que a Bíblia apresenta é uma felicidade de cabeça para baixo. O reino de Cristo é um reino que inverte, é um reino no avesso, é um reino que deixa todos os reinos desse mundo sem realmente entender de fato que tipo de reino, que tipo de rei é Jesus. E quando nós vemos no Evangelho, aquele que não tem é o que tem, aquele que perde é o que ganha, aquele que é o último, que é o primeiro, aquele que serve é o maior, aquele que dá a face, aquele que anda a segunda milha. Esses são, de fato, os bem-aventurados, os felizes, porque no reino de Deus, Cristo em nós, é assim que acontece. Então, a felicidade que Jesus apresenta não é uma felicidade circunstancial que depende, né, do estado das coisas externas ou até mesmo das questões internas, das nossas emoções, da nossa saúde, seja física, seja mental, seja emocional, não. A felicidade permanente apresentada por Jesus é a realidade de que Ele agora está em nós. Uma outra coisa que nós vemos nessa primeira bem-aventurança é felicidade plena. O texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas traduções colocam os humildes e algumas ainda espiritualmente pobres. E o que isso quer dizer? Ser bem-aventurado não é pobreza material, não é fazer um voto de pobreza, nem mesmo significa que ser pobre, isso já significa então que eu sou um bem-aventurado, não é a pobreza ou a riqueza em si que define aquele que é abençoado, aquele que é bem-aventurado, porque o texto aqui não quer falar sobre pobreza material, pobreza física, mas sim, como eu coloquei ali, o reconhecimento de nossa condição falida. Pobres espiritualmente, né? Os espiritualmente pobres, o texto diz na NTLH, aqueles que sabem, que têm consciência de sua condição. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua falência, que reconhecem a sua miséria, que reconhecem que nada podem fazer a parte de Deus. E aqui, então, a gente tem exatamente o Evangelho. É engraçado, porque muitas pessoas dizem, até não cristãs, né, que o Sermão do Monte é a lei áurea, né? É uma ética que se o mundo todo vivesse, o mundo seria melhor. Mas veja que a raiz da primeira bem-aventurança começa com o Evangelho. O Evangelho que diz que nós não podemos nos salvar. O Evangelho que diz que nós somos pecadores. O Evangelho que diz da nossa condição de pobreza, de miséria e de baixo, então, daquilo que o pecado nos sujeitou. Essa pobreza é que Jesus está falando aqui, um reconhecimento
da nossa insuficiência, um reconhecimento de que nós, de fato, precisamos de um Salvador. E aí, então, a gente tem duas coisas em oposição: o orgulho e a humildade. E a nossa tendência, a gente é ruim nisso, a nossa tendência é o orgulho. E o orgulho é algo tão sorrateiro, tão sutil, que muitas vezes a gente não percebe ele agindo nas nossas vidas. É fácil a gente ver, né, na vida dos outros, mas muitas vezes a gente não enxerga o orgulho dentro de nós, nas nossas práticas. E quando Jesus diz, então, olha, vocês são abençoados porque são pobres de espírito. Jesus está dizendo, vocês são abençoados, bem-aventurados, felizes. Aqui há boas novas maravilhosas, porque vocês sabem quem vocês são. Lá o texto de Filipenses diz que Jesus teve que se esvaziar. E por que Jesus se esvaziou? Porque ele era o próprio Deus. E ele se esvaziou da divindade, tornou-se servo e morreu na cruz. Mas o ser humano já está nessa condição de falência, o ser humano já está nessa condição de miséria, de reconhecer que nós, de fato, nada somos diante de Deus. Então, o Evangelho começa aí. Ou nós reconhecemos a nossa condição, temos os nossos olhos abertos quando o orgulho é quebrado, ou então nós trilhamos o caminho da autossuficiência, de acharmos que podemos viver a parte de Deus. Eu coloquei para vocês uma frase que eu peguei do meu amigo, o Vitor, quando ele também trabalhou esse texto. Ele escreve o seguinte: o pobre espiritualmente é aquele que se achega até Deus com as suas mãos completamente vazias. É aquele que, sem poder oferecer nada, se coloca aos pés de Jesus, simplesmente pedindo, simplesmente clamando pelo socorro e pela intervenção de Deus em sua vida. Pense em quantas histórias, em quantas parábolas Jesus conta. Por exemplo, a parábola do publicano e do fariseu. Os irmãos lembram? Enquanto o fariseu está se gabando diante de Deus, o publicano, consciente da sua miséria, consciente do seu pecado, apenas bate no peito, longe do altar, e diz: "Sê propício a mim, pecador". Quantos e quantos foram atendidos por Jesus por serem pobres de espírito, por saberem de fato que nada são? Lembre-se do cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pense em Pedro diante de Jesus, dizendo que ele não era digno de estar ali. Afaste-se de mim, Senhor, porque não sou digno, sou um pecador. A felicidade plena é o reconhecimento da nossa miséria e da nossa condição plena de que precisamos de um Salvador. Mas, por fim, a felicidade de Jesus é também uma felicidade que é um presente. O texto diz: o reino dos céus é dado a elas. O reino dos céus, em algumas versões, lhes pertence. Vejam que a felicidade permanente, a felicidade plena é um presente. Não é algo que conquistamos, mas é algo que nos é dado. E aqui, novamente, nós temos as boas novas do Evangelho, porque tudo o que nós fazemos no nosso mundo é diante do merecimento. Nós vivemos, né, em uma cultura meritocrática, onde você tem que, né, Deus ajuda, a gente até diz quem cedo madruga, mas aqui Cristo inverte isso. E nessa primeira bem-aventurança ele estabelece o fundamento. O reino de Deus, o reino dos céus, é dado àqueles que reconhecem que nada são. É dado àqueles que reconhecem que não são dignos desse reino. É dado àqueles que realmente se aproximam de Deus apenas clamando: tem misericórdia de mim, pecador. Pense, por exemplo, no ladrão da cruz. Quando ele está ali, a sua vida toda, provavelmente ele viveu uma vida à parte de Deus, não foi batizado, não visitou a igreja, não era um dizimista. Mas lá na cruz, ele reconhece Jesus como o Salvador. Ele pede misericórdia. Ele sabe que Jesus não deveria estar ali, que Jesus estava ali, inclusive, por causa do seu pecado. E nós ouvimos as boas novas de Jesus Cristo.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O reino de Deus não é algo que conquistamos, mas é algo que nos é dado como um presente. Vejam o que é o reino de Deus. E a gente, por várias vezes, tem falado sobre isso, principalmente nos domingos, né, refletindo no Evangelho de Marcos. O reino de Deus é o seu domínio amoroso. O reino de Deus é a realidade plena. O reino de Deus é a nova vida que nos é prometida quando Cristo voltar e finalmente colocar plenamente o seu reino sobre este mundo. Enquanto nós aguardamos, né, a plenitude do reino, nós oramos. Todas as vezes que oramos, nós oramos pedindo, Senhor, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Se não felicidade plena, se não salvação completa, se não a bênção que finalmente vai correr como um rio, o conhecimento de Deus, a sua glória, cobrindo toda a terra. O reino de Deus, a realidade de Deus, a plenitude de Deus, a vida de Deus, o novo mundo de Deus é prometido àqueles que sabem que não podem, que não têm condições de fazer alguma coisa, senão simplesmente se render aos pés de Jesus. Quando Jesus está em sua missão, a gente percebe isso. O reino dele pertence a gente, assim, todos aqueles que se aproximam de Jesus, reconhecendo a sua falência, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que precisam dele, são atendidos. Mas aqueles que se aproximam de Jesus com o nariz em pé, achando que podem alguma coisa, esses são rejeitados por Jesus. E quando a gente pensa, então, irmãos e irmãs, sobre o reino de Deus, o reino dos homens, nós somos lembrados que são dois reinos antagônicos. São dois reinos em direções totalmente opostas. O reino de Deus nos é apresentado por Jesus e coloca de cabeça para baixo todos os reinos deste mundo. E o reino dos homens começou lá com Adão e Eva, que é, né, sintetizado na Torre de Babel. É os reinos que realmente rejeitam a Deus e querem ser o seu próprio Deus, os seus pequenos mundinhos. Mas quando nós olhamos para as bem-aventuranças, aqui nós temos o Evangelho de Cristo Jesus. Bem-aventurados, felizes, abençoados, boas novas maravilhosas, para aqueles que sabem, que reconhecem que nada são e que precisam de um Salvador, porque a entrada do reino é para aqueles que reconhecem a sua necessidade de Jesus. E eu quero, então, terminar com uma citação de um pastor que eu sempre falo muito e gosto muito, o pastor John Stott. Ele diz assim, no seu livro Contra a Cultura, um sermão que ele escreve sobre o Sermão do Monte. Esses, e tão somente esses, recebem o reino de Deus, pois o reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Tem de ser aceito com a dependente humildade de uma criancinha. Assim, bem no começo do Sermão do Monte, Jesus contradisse todos os juízos humanos e todas as expectativas nacionalistas do reino de Deus. O reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através de sua própria bravura. Nos tempos de nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos, tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer, nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Ele ouviu o seu clamor. O reino de Deus, irmãos e irmãs, é dado, pertence àqueles que reconhecem e que clamam continuamente: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador.
Vamos orar? Ore junto comigo essa oração, todos, a uma só voz. Oremos essa oração que diz assim: Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça junto comigo também essa oração que diz assim: Ó Deus, que sabes quão frágeis somos, guarda-nos a nós, teus servos, defendendo exteriormente nossos corpos de toda adversidade e purificando interiormente nossas almas de todo mau pensamento. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Ó Deus, Pai Celestial, ajuda-nos a lembrar que somos estrangeiros e estranhos neste mundo. Não nos deixes distraídos pelos divertimentos fugazes ao nosso redor, mas capacita-nos pelo poder e presença do Teu Espírito a manter nossos olhos fixos em Jesus e nossos corações postos no nosso lar eterno. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amoroso, obrigado porque ouvimos boas novas de grande alegria. O reino pertence àqueles que reconhecem que precisam do Senhor. Por isso, Deus, nós queremos reconhecer a nossa necessidade de Ti. Livra-nos de pensar que temos o controle, livra-nos de pensar que controlamos alguma coisa. Nos lembra, Deus, que precisamos de Ti. Que a cada dia a gente conte com o Senhor e que a cada dia a gente possa se colocar diante do Senhor, querendo e desejando que a Tua vontade, o Teu reino, cresçam em nossas vidas. Ó Deus, visita cada família que está aqui participando desse momento de oração, com a Tua bênção, com a Tua paz, mas sobretudo, Deus, que a gente não ore para receber alguma coisa, mas que a gente ore porque já temos tudo em Cristo Jesus, que a gente ore para que o Senhor use-nos para ser resposta de oração sobre a vida de outras pessoas. Sejamos testemunho da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Sejamos um sinal do Teu amor sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Traga consolo, Senhor. Traga libertação, traga cura. Traga, Deus, sobre a Tua igreja aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, a cada dia, a gente possa ver a Tua boa mão agindo sobre nós. Ajuda-nos, Deus. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. É bom estarmos aqui buscando a presença do Senhor, falando com Ele em oração, e que cada vez mais a gente possa realmente colocar a nossa vida, o nosso coração e ouvir as boas novas maravilhosas. Boas novas maravilhosas, aqueles que reconhecem que nada são, porque deles, dessas pessoas, é o reino de Deus dado como um presente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Não se esqueça, sexta-feira nós temos o LP. Ainda hoje a gente manda em qual casa será. No sábado, mulheres, não se esqueçam, haverá um encontro das mulheres, né, no sábado às 18 horas, né, que Deus possa falar ao coração de vocês, que seja um tempo de comunhão, né, de edificação sobre a palavra de Deus. No domingo, às 10 horas, a nossa transmissão da Escola Bíblica pelo Facebook, pelo YouTube e também à noite, presencialmente, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Fique na paz, que o Senhor abençoe a sua vida
Em nome de Jesus, amém e amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.